É sempre uma alegria estar aqui para compartilhar mais um momento de estudo e reflexão devocional com base nas Escrituras. Hoje mergulharemos pela segunda vez no livro de Atos dos Apóstolos, uma emocionante narrativa que nos leva além dos evangelhos, mostrando o poder transformador do Espírito Santo e a incrível jornada da igreja primitiva, que sempre apresenta exemplos para pensarmos na caminhada cristã em nossos dias. Vamos conversar mais a respeito de Pedro e notar o que podemos aprender a respeito da transformação que o encontro com Jesus pode trazer a qualquer pessoa. Então, prepare o seu coração, abra sua mente e vamos juntos explorar algumas das histórias, alguns dos ensinamentos e, principalmente, dos testemunhos que lemos em Atos dos Apóstolos e que trazem impacto até nossos dias. Que esta mensagem possa nos inspirar a buscar a presença do Espírito Santo em nossa jornada cristã, assim como esses apóstolos fizeram, para que também possamos ser instrumentos de transformação em nosso mundo. Vamos começar mais uma jornada de fé e descoberta. Contamos com seu like neste vídeo, claro. Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a esta segunda mensagem do estudo devocional sobre o livro de Atos dos Apóstolos, que começa logo depois da vinheta. Olá, Pastor Ricardo na área, graça, paz e alegria. Esta é a segunda mensagem que nós temos para que possamos conversar a respeito de Atos dos Apóstolos. Eu falo que é conversa porque você pode participar, e eu espero por isso. Use e abuse do espaço de comentários para que nós possamos sim conversar mais. Deixe ali o seu testemunho, suas observações a respeito desta mensagem, algo novo que você aprendeu, sua pergunta, claro, e tão logo permita o Senhor, eu vou responder e assim seguimos essa nossa conversa. O poder do Espírito Santo revelado em Atos dos Apóstolos através da igreja é uma característica surpreendente nesse texto, que poderia até mesmo ser chamado de Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. A sua obra no livro, entretanto, não pode ser compreendida sem que se veja a relação que há entre Atos e os Evangelhos, o que demonstra uma continuidade essencial, na verdade. Tanto o ministério público de Jesus, nos Evangelhos, quanto o ministério público da igreja, em Atos dos Apóstolos, começaram com um encontro com o Espírito, que era capaz de mudar vidas. O poder do Espírito Santo na vida de Jesus o autorizou a pregar o reino, falar do reino de Deus e a demonstrar o poder desse reino mediante a cura de doentes, também a expulsão dos demônios e, por fim, a libertação dos cativos. Nós lemos isso lá em Lucas 4, 14 a 19. O mesmo poder em Atos 2 deu essa mesma autoridade aos discípulos. Lucas observa em Atos dos Apóstolos que as pessoas eram cheias do Espírito Santo, 2, 4, 9, 17, que recebiam o Espírito Santo, está lá em 8, 17, que caiu o Espírito Santo sobre todos, 10, 44, que o Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, 10, 45, e que veio sobre eles o Espírito Santo, 19, 6. 3 desses 5 exemplos registram manifestações específicas do Espírito Santo em que as próprias pessoas participavam dos eventos. Os presentes no dia de Pentecostes e os gentios na casa de Cornélio falavam em outras línguas. E os efésios falavam em línguas e profetizavam. Embora não esteja especificado no texto, normalmente se concorda que também houve algum tipo de manifestação do Espírito na qual os samaritanos participaram, porque Lucas registra que Simão viu que era dado o Espírito Santo, alguma manifestação aconteceu. Quer dizer, o Evangelho era pregado para todas as pessoas, e o Espírito Santo agia em todos. Em Atos dos Apóstolos, nós vemos muitos personagens do cristianismo que estava iniciando. Mas se nós pensarmos bem, parece que o texto está formado numa estrutura que se desenvolve ao redor do que acontece com duas pessoas, Pedro e Paulo.
Na mensagem anterior sobre Atos, nós comentamos algo sobre a conversão de Paulo e registramos também que a maior parte do texto de Atos dos Apóstolos fala exatamente sobre ele, mostrando o avanço missionário, principalmente relatando o trabalho de Paulo na obra do Senhor, sempre registrando a participação de outras tantas pessoas igualmente, como Barnabé, João Marcos, Silas, Timóteo e mais algumas pessoas. Mas nós não comentamos tanto sobre Paulo naquela mensagem, pois muitas das cartas do Novo Testamento que ainda estarão nesse estudo devocional permitindo o Senhor, são de autoria paulina. Assim, nós ainda vamos falar bastante sobre Paulo permitindo o Senhor. Nesta segunda mensagem, no entanto, vamos conversar sim sobre um pouco a respeito de outro personagem que é bastante comentado na primeira parte do livro de Atos dos Apóstolos. Vamos falar de Pedro. O apóstolo Pedro, ele era natural de Betsaida. João 1,44 diz isso. Na época era uma aldeia de pescadores não muito distante de Cafarnaum. Ficava ali, claro, na região costeira do Mar da Galileia. Pedro era irmão do apóstolo André, também um pescador de profissão, assim como o próprio Pedro. Seu pai era Jonas, e acredita-se que o negócio era de família, que também o pai era pescador. O apóstolo, ele era casado, e a sua sogra foi curada por Jesus, nos diz Marcos 1, 29 a 31. Além disso, é possível que a sua esposa frequentemente o acompanhasse em viagens ministeriais na igreja primitiva. Dá uma conferida em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5, sempre lembrando que Cefas refere-se a Pedro. O Evangelho de João nos mostra o primeiro contato entre Jesus e Pedro. Teria acontecido com a participação do irmão dele, o apóstolo André. Está lá em João capítulo 1, versículos de 41 e 42. De acordo com essa cronologia apresentada em João, esse encontro teria ocorrido até mesmo antes do início do ministério público de Jesus. Pedro, ele teria sido um dos primeiros discípulos a ser chamado, se nós levarmos realmente em consideração essa apresentação dos evangelhos, como cronológica. E também é um dos três que sempre estavam mais próximos de Jesus, junto com João e Tiago, que teriam sido os que mais eventos e milagres acompanharam durante o ministério de Jesus. Muito se fala a respeito do temperamento explosivo de Pedro e que ele estava pronto para cortar a orelha de um dos que estavam prestes a prender a Jesus, e logo em seguida ele foi capaz de negar a Jesus por 3 vezes. Eu entendo que esse seria o seu temperamento antes do Pentecostes, e que depois disso ele foi tratado pelo Senhor. Logo, não serve como desculpa para alguém ser mais explosivo. Antes, serve como exemplo de como o Espírito Santo pode tratar as pessoas e que é sim possível mudar. Pedro mudou. O Espírito Santo agiu. Se Pedro seguisse explosivo, será que ele teria aceitado facilmente a prisão que nós lemos em Atos dos Apóstolos? Ou será que ele teria agido como fez na prisão de Jesus ou de forma similar? Isso mostra que ele mudou. E esse é o verdadeiro exemplo que nós devemos ter em mente. A mudança que o Espírito Santo realizou em Pedro. Esse deve ser o ponto que nós devemos lembrar. Aliás, Pedro seria também um outro grande exemplo para entendermos a realidade da ressurreição de Jesus. Afinal de contas, dias antes ele estava negando ao Senhor, se escondeu, até pensou em voltar aos antigos afazeres que ele tinha antes de ser chamado. Mas pouco tempo depois, perto de 50 dias, esse mesmo Pedro mudou completamente e estava pronto até mesmo a morrer pelo Senhor. Algo aconteceu, e não pode ser simplesmente uma mentira que ele mesmo teria ajudado a organizar. Pedro encontrou-se com Jesus ressurreto. Eu entendo dessa forma. O sermão de Pedro, logo no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, revela-se um texto belíssimo. Deveria ser um modelo de sermão para as nossas escolas teológicas. Pedro alerta no seu sermão para que o que o povo estava pensando, que havia bebida no meio daquela história, e diz que não era exatamente aquilo.
Depois ele testifica, confirmando com a palavra o que realmente estava acontecendo ali. O batismo com o Espírito Santo. Mais que apenas acontecer, foi testemunhado e ainda foi dado a base bíblica para que eles pudessem consultar o que estava acontecendo. Pedro continua seu sermão falando de Jesus, tanto da confirmação da sua vinda nas Escrituras, como o fato dele ainda estar vivo. Até mesmo aquele que é honrado e lembrado, Davi, tem o seu túmulo. Mas esse mesmo Davi falou que o Cristo viria, que o Messias seria uma realidade. E se ele, Davi, que é digno de nota, esperava pelo Messias, quem entende que Davi é digno de nota deve observar o que ele falou, é claro. E Pedro fala sobre o plano da crucificação, da vontade de Deus, na verdade, não apenas da vontade de alguns de realizar esse ato. Fala do plano por trás disso e declara Jesus como o Senhor. Um sermão completo com história, testemunho, aplicação bíblica e também prática, além do chamado ao reconhecimento sobre o senhorio de Cristo. Pode até ser que um sermão não tenha sempre essas mesmas proposições, mas esse exemplo é um belo modelo para os sermões. E como é? Depois do sermão que Pedro proferiu ali em Atos no começo, no capítulo 2, muitos que estavam ali envolvidos no evento, que acharam que aqueles que estavam no Pentecostes estavam bêbados, viram que não era bem assim, e viram o mover de Deus, viram que havia alguma coisa diferente, ouviram a mensagem e queriam saber o que deveriam fazer diante da palavra. A mensagem foi impactante. O mover do Espírito estava inquietando cada um na direção de buscar a vontade do Senhor. Quando a palavra é dita e o Espírito age, os corações são tocados, e quem ouvir vai também seguir na direção do que está sendo dito, que as pessoas vão mudar na direção da palavra. Se já acontece, se nós já conhecemos a palavra, o Espírito Santo vai nos lembrar daquilo que nós já conhecemos, para que falemos a coisa certa no momento exato, como foi com Pedro naquele momento. Depois do sermão de Pedro e do desejo de muitos de seguir a mensagem, os testemunhos continuaram. Era necessário confirmar o que realmente estava sendo dito, com mais fatos ocorridos e mais ação do Espírito Santo, porque muita mentira era dita naquele momento para que o cristianismo não se desenvolvesse, até mesmo envolvendo a questão da ressurreição de Jesus, dando conta de que o corpo, na verdade, tinha sido roubado. Os testemunhos mostram então, em Atos dos Apóstolos, o agir de Deus. E nós devemos fazer o mesmo. Sempre devemos testemunhar diante do que o Senhor fizer por nós, dando a conhecer o seu agir para que outras pessoas sejam impactadas, para que seja confirmado o que nós pregamos. Não para que as pessoas apenas queiram a realização de algo em suas vidas, mas para que elas saibam que Deus pode fazer e faz. Quase 3.000 pessoas recebem o batismo naquele momento. Algo fantástico, um testemunho realmente impactante. As pessoas estavam notando que havia algo diferente, que havia motivo para acreditar no que os discípulos estavam falando e no que eles estavam vivendo. Não era apenas um convencimento por conta de boa argumentação oratória, mas era por conta do testemunho, da forma de vida dos discípulos. E claro, levando-se em conta principalmente o mover de Deus, através do Espírito Santo, diante da busca real e sincera daquelas pessoas pelo mover do Senhor. Queremos ter esses resultados, não é mesmo? Em nossas campanhas evangelísticas. Como seria bom, não é verdade? Pode ser que muitos não imaginem a chegar... E por que não? Esses números todos, por que não imaginar? Pelo menos entre os participantes, não se imagina que vai ter tanta gente assim. Mas nós queremos ver os pecadores arrependidos e mudando de vida numa proporção realmente muito grande. É claro que nós queremos. Agora, para isso, nós temos que deixar o Senhor agir, conhecer a sua vontade, conhecer o seu querer e obedecer ao Senhor, buscando a sua vontade, deixando Ele realmente agir. Assim, nós veremos sempre coisas maravilhosas por conta desse testemunho do agir do Senhor. Não fique preso, claro, ao número apenas,
Busque ao Senhor para que cada vez mais pessoas entendam a mensagem do Evangelho a partir da sua pregação e do seu testemunho. Para isso, claro, você deverá buscar antes ter o testemunho em sua vida e deixar o Senhor agir em você e através de você. Antes de se preocupar com resultados, preocupe-se com sua vida diante do Senhor no altar. Esse é o ponto de partida que nos revela Atos dos Apóstolos. Não adianta querer chegar nos resultados sem antes partir da sua própria vida no altar do Senhor, fazendo a vontade dele e não apenas o que parece certo, mas indo cada vez mais na direção do querer do Senhor, renunciando à própria vontade. Busque ao Senhor e deixe Ele agir em você e através de você. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço. Até mais, permitindo o Senhor.